na venda comprar farinha. O seu Zé foi na venda comprar fubá. E assim que chegou, ele logo avisou quem tava lá. Era Dona Maria do Camboatá. José foi na venda comprar, José foi na venda comprar farinha. O seu Zé foi na venda comprar fubá. E assim que chegou, ele logo avisou quem tava lá. Era Dona Maria do Camboatá. O seu Zé foi na venda comprar farinha. O seu Zé foi na venda comprar fubá. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Festival de Capoeira Pé na Lua. É um evento que está acontecendo via a Lei Aldir Blanc, aqui do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado do Mato Grosso. Nós demos início ontem com uma palestra maravilhosa com a professora Luciana, falando sobre as tensões, desafios e as possibilidades na roda de capoeira, de uma perspectiva do olhar feminino, e foram colocados vários pontos importantes pela professora Luciana, desde o início da capoeira, né, até mesmo desde antes do início da capoeira, aos tempos atuais, como está sendo hoje. Então, ela deu uma palestra maravilhosa, colocou várias questões importantes para a gente, né, as primeiras alunas aí do Mestre Pastinha, acho que muita gente que não conhecia sobre isso aí, né, a Heloísa Sampaio, a Helena Santos, tem uma foto bacana, houve um estudo para descobrir quem eram essas meninas, citou alguns nomes da história do cenário aí da capoeira feminino, como Maria Filipa, que era Maria dos Homens, né, e tantas outras da capoeira aí. Hoje, dando continuidade, nós vamos ter uma palestra com um tema muito atual também, que muitas pessoas me procuram e ficam me perguntando a respeito disso, que é sobre elaboração de projetos. E quando tem muito tempo que eu tinha essa vontade de fazer essa palestra dentro de um evento, mas eu não achava a pessoa com um currículo e com um know-how para fazer isso. E aqui em Sorriso eu encontrei um amigo, uma pessoa muito gabaritada, com um currículo, eu vou ler para vocês aqui, né? Então, hoje quem vai palestrar para vocês é o Jarbas Osleide Kolosovski. Eu não sei se falei certo aqui. Sokolovski. Olha, nome difícil de falar, mas bonito. Contramestre Jarbas, do Grupo Muzenza, né, presidente do Conselho Municipal de Cultura do município de Sorriso de 2008 a 2013, conselheiro do Estado aqui de Cultura do Mato Grosso de 2013 a 2016, diretor do Departamento de Cultura e Gestão, ou atualmente aqui no Sorriso, 2021, nesse ano, foi ano passado, esse ano também, dirigiu e elaborou todos os editais de cultura aqui do município da Lei Aldir Blanc, foram vários projetos, vários segmentos na área da cultura. Ele tem mais de 200 projetos aprovados na capoeira e em outros segmentos culturais, formação acadêmica, administração do comércio exterior e bacharel em direito. Rapaz, não é brincadeira, não. Então, prepara aí, que vem muito conhecimento aí. Eu tenho o prazer de falar que é um amigo pessoal meu, o Jarbas, uma pessoa que aqui em Sorriso me acolheu, foi o primeiro, né? Foi o primeiro capoeirista que eu conheci aqui e foi o primeiro a me acolher com um trabalho aqui na cidade, gente, gigante, gigante. Vários professores de capoeira, graduados, instrutores. E eu tenho a honra de deixar com vocês aqui o meu amigo, Contramestre Jarbas. Está contigo agora, meu amigo. Bota a lenha nessa fogueira aí. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o Contramestre Sapo e já parabenizando essa oportunidade aqui que está me dando, parabenizando o Contramestre, porque essa oportunidade que nós estamos oferecendo a todo o mundo da capoeira, ela provém
de um projeto cultural também, que é a temática de hoje, né? Elaboração de projetos direcionados para as pessoas da capoeira, né? Embora ele seja de cunho geral. Eu gostaria, de nome do Contramestre Sapo, então, meu amigo pessoal, a família toda, a Luciana, Chico e o Zig, né? Gostaria de cumprimentar a todos os mestres de capoeira, pedir sua licença também para estar aqui passando essas informações. Mestres, muito obrigado, contramestres, professores, capoeiristas. Hoje nós trouxemos para todos algumas informações a respeito de elaboração do projeto cultural, como fazer captação, e o Contramestre Sapo e eu sentamos e nós achamos muito interessante levar essa temática de uma forma que toda a nossa capoeiragem, o pessoal que está nos assistindo, consiga ter uma noção de como, o que fazer, quando fazer, como é que acontece um projeto cultural e como é que você é contemplado com esse projeto. Quais são as formas do projeto, né? É muito comum, dentro da simplicidade de alguns capoeiristas, né? A gente ouve exemplos assim de pessoas que falam, poxa, de novo aquele, não veio nada para mim, quando a pessoa nem sequer se candidatou a um projeto, como fazer para buscar isso, para que a gente consiga alavancar, divulgar, fazer a difusão do seu trabalho, né? A divulgação também, fazer o fomento do trabalho. Então, nós pegamos um norte dentro dessa temática e esperamos realmente que as pessoas tenham uma visão. Hoje nós não vamos fazer a parte técnica de um projeto, o que tem que escrever em cada lugar. Nós estamos pretendendo informar a todos como que acontece esse processo. Desde o início, olha, eu acho que eu vou buscar um fomento para o meu trabalho. Como eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu tenho que ter para fazer isso, tá? Então, eu vou passar, dando início, né, à elaboração de projetos culturais direcionados para a capoeira. Então, o que é um projeto cultural? Na verdade, um projeto cultural nada mais é do que um processo administrativo, ele pode ser físico e hoje online também, né, onde você vai colocar toda a sua proposta, né, você passa a ser um proponente desse projeto cultural. Então, nós temos aqui o que nós buscamos, né? O que a gente busca? Então, existem projetos culturais que você busca fomento, também capacitação ou difusão. O fomento é o quê? O dinheiro para você fazer alguma coisa, construir algo dentro do seu setor. Capacitação, fazer cursos. Olha, eu preciso hoje ir para a Europa fazer um curso com determinado mestre para que meu currículo fique mais enriquecido, eu preciso de um dinheiro. E também a difusão nada mais é do que a divulgação, são os eventos que você faz, divulgando seu trabalho, os DVDs, os CDs, a música, né? Então, os projetos culturais são sempre norteados por esses 3 itens, fomento, capacitação e difusão, né? O que você busca? Aí você tem que saber o que você quer buscar, o que é que eu pretendo fazer e o que é que eu necessito fazer para alavancar o meu trabalho e onde eu vou buscar esse fomento, né? Quem vai me ajudar? Então, o que eu busco, né? Por exemplo, existem editais que te dão dinheiro, existem editais que te dão materiais, por exemplo, a Funarte. A Funarte, é muito comum ela fazer editais onde você se candidata lá. O último edital que eu tive contato com a Funarte, você se candidata para pegar uma banda completa, equipamentos. Então, você tem que estar estruturado dentro desse segmento, né? Quais são os requisitos para você fazer uma proposta, né? Então, quem pode fazer uma proposta cultural, de um projeto cultural? Ou um artista, né, se ele tiver essa habilidade para a construção de um projeto, o próprio artista pode fazer, e assim como um produtor cultural, ou seja, aquela pessoa que está por trás desse artista, né? Não necessariamente pode ser a mesma pessoa, mas é muito comum que seja o exemplo o próprio Contramestre Sapo. Ele é o artista, ele o centro do projeto cultural dele, e ele mesmo é o elaborador do projeto e o executor do projeto, né? Então, o que ele vai executar? Vocês vão ver a seguir como é que se constrói o projeto e como se executa um projeto, né? Então, nós temos aqui, quais são os documentos obrigatórios
para que você consiga elaborar um projeto. Na verdade, os documentos obrigatórios para você elaborar um projeto, eles sempre estão no edital quando essa busca que você está fazendo provém de um projeto que tem edital, porque agora a seguir você já vai ver quais são os tipos de projeto que nós temos, né? Então nós temos projetos com editais de iniciativa pública. O que é um edital? Quando se lança um edital, os governos federal, estadual e municipal, eles já têm o fomento, eles já têm o quantitativo de dinheiro, eles já têm o dinheiro previsto, ou seja, eles vão lançar um edital com o dinheiro em mãos já, né? Com os valores, com todas as regras que constam no edital. Então, o edital ele passa a ser a ferramenta legal de todo o processo desse projeto que você está construindo. Entre, por exemplo, a palavra ou a orientação do coordenador geral de um edital e o que está escrito no edital, o que vale é o que está escrito no edital. É por lá que você vai se nortear para fazer seu recurso, é por lá que você vai se nortear para fazer o seu cronograma, tá? Então, o edital, ele é a alma de qualquer projeto, né? Nós temos projetos também com editais que você vai buscar, que é de iniciativa privada. Então, nós temos, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, ele lança editais. Nós temos também outros exemplos, a Caixa Econômica, aqui no Mato Grosso, a AMAGE. Nós temos lá em Minas Gerais, a Gerdau, que é uma das patrocinadoras do trabalho base do Contramestre Sapo e do Grupo Capoeira Go, né? Lá na cidade de Ouro Branco. Então, eles lançam os editais deles. Os editais de administração privada, eles têm as regras próprias deles, né? Conforme a instituição que eles querem fomentar. Então, eles não estão sujeitos às leis de editais como os editais de administração pública federal, municipal e estadual. E aí nós temos também projetos sem editais, tá? Que são de iniciativa do artista, do proponente. Então, a partir do momento que você se candidata, o nome mais comum que vocês veem em editais é o nome proponente. Então, o proponente nada mais é do que o artista ou o produtor cultural que está fazendo a proposta do que ele quer, do que ele espera, né? Um projeto sem edital é aquele projeto que você, por exemplo, quer fazer o teu projeto desenvolver dentro de uma escola municipal, estadual. Então, você elabora o seu projeto, ele não tem as regras, né? A gente vai fazer um esqueleto do que você deve colocar nesse edital. Esse edital, eu vou mandar um modelo, na verdade, o Contramestre Sapo, na semana que vem, assim que ele mandar o material, certificações, um modelo base, mas esse modelo ele não deve ser usado para nenhum edital, porque vai que duas pessoas usem o mesmo modelo e os dois seriam eliminados, né? Um plágio do outro, vai que acontece, né? Mas ele serve para que vocês tenham, primeiro, um modelo onde digitar, onde construir o seu projeto, e aí dentro disso você consegue fazer com que o seu projeto possa despertar o interesse. É interessante que esses projetos sem editais, eles não existe esse dinheiro, não existe essa pretensão da pessoa que vai fomentar o seu trabalho. O que existe é a necessidade de convencimento de você, através do seu projeto, em cima daquela empresa, daquela escola, daquela indústria, de patrocinar você de alguma forma, em troca, obviamente, de divulgação, né? Bom, então, o que projetos com editais? Vamos falar primeiro dos projetos onde você já sabe que tem tanto dinheiro, né? Você já sabe onde está o dinheiro, você sabe que vai existir projetos. Como ele acontece? Geralmente o edital, ele já vem, quando ele é construído, a primeira parte dele, ele fala de toda a previsão legal, ele fala das leis, né? Você não precisa ler essas leis, porque senão você vai perder 2 dias lendo a lei. Mas o edital você precisa ler. Logo após as previsões legais no edital, você vai encontrar o objeto. O que é que o edital está oferecendo? Ele vai ser muito claro para você. Este edital visa contemplar 5 painéis artísticos de 5 metros por 5 metros em estruturas da cidade de Sorriso.
Pronto. Então, é isso que eles estão oferecendo. Então, se eu fosse um artista plástico, eu gostaria de fazer um painel. Aí lá, mais para frente, vai dizer quanto vai pagar. 20 mil reais para cada painel, 30 mil reais. Eu falei isso tudo para explicar que é necessário e é fundamental para que você faça um projeto. Ler o edital. Se você não tem a disponibilidade de ler o edital do começo ao fim, não faça seu projeto, não perca seu tempo. Eu tenho uma máxima, claro que é particular, né? Mas assim, é mais ou menos quando você vai fazer um concurso. Eu sempre penso que quem estuda muito, 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 muito provavelmente vai passar. Quem estuda mais ou menos, muito provavelmente não vai passar. E quem não estuda, não vai passar. Mestre, Então, oi. Posso fazer um adendo aí nessa fala sua, por Pode, favor? toda... Nós perdemos um projeto aqui do Estado, muito bem elaborado, porque nós não tínhamos lido um itemzinho dentro do edital que impossibilitava a participação de autarquias. E aí nós escrevemos o projeto da Luciana, que foi excelente, um projeto muito bem redigido, mas não poderia participar. Lembra daquela situação? Sim, exatamente. Eu não citei, eu lembrei quando estava falando. A importância que é você ler o edital. Às vezes você tem uma frase com 5 palavras que te desqualifica, ou simplesmente fala assim, você precisa mandar o verso do seu CPF impresso, né? Eu perdi um edital, comentei com você, para um mestre de fora do estado, né? Porque eu mandei a cópia do CPF dele e o edital pedia que eu mandasse a cópia do CPF impressa no site da Receita Federal, com aquele código. E eu não li, eu perdi o edital. Por conta disso, foi reprovado na análise técnica. Então, obrigado, Contramestre Sapo. Realmente, a gente perde excelentes projetos, porque um projeto nada mais é do que uma concorrência. Nós estamos falando agora unicamente de projetos com editais, com dinheiro já disponível e com as regras no edital. Então, o edital ele tem todas as regras, inclusive o que é avaliado nesse projeto. O edital também tem outra característica. Como o dinheiro já é previsto, ele já tem um limite, vamos supor, esse edital saiu de 4 milhões. Então, aí eles colocam lá, para capoeira, nós temos para capoeira 200 mil, 20 projetos de 10 mil reais. Se nós tivermos 40 propostas para capoeira, 20 delas vão ficar fora. Quem é que vai ser aprovado? As melhores 20 propostas. Como que é avaliado? Está no edital. Se você não lê o edital, você não sabe, às vezes, o que é para mandar para ter uma boa nota no seu edital. Então, lê o edital. Oi. Mais uma, quero te atrapalhar um pouquinho, desculpa. Fala um pouquinho longe do microfone, porque está dando um ruído e não está legal. Não precisa encostar no microfone para falar, não. Aí. Tá. Isso, vai. Está me ouvindo bem? Isso. Só não precisa encostar no microfone, senão ele dá um ruído e aí não está ficando legal o som para a gente aqui. Obrigado, tá bom, viu? Desculpa, então, obrigado pelo aviso. Eu não estou acostumado com tecnologia de ponta aqui, obrigado IFMT, tá? Segundo, muito importante para você propor um projeto, ter a matéria-prima. O que eu chamo de matéria-prima? Na verdade, os projetos com editais, eles não fomentam um trabalho que não existe ainda, né? Então, a matéria-prima nada mais é do que um trabalho que você quer. No caso da capoeira, eu já tenho que ter meus alunos, eu já tenho que ter os meus eventos, eu já tenho que ter meu espaço. É por isso que você tem alguns itens avaliados, um deles é o próprio currículo seu. Você tem que ter um currículo de que você já trabalhou com isso, você se destacou aqui, você tem muito aluno, algo que você tenha para oferecer para que seja analisado e que você tenha mérito para ganhar aquele dinheiro, né? Então, essa matéria-prima é importante. Não adianta, por exemplo, você nunca ter feito nada e propor um projeto. Você não vai ter como mandar material suficiente para ter boas notas nos critérios de avaliação, seja em qualquer edital, tá? Esse próximo item, pretensão, na verdade, são características pessoais. Eu gostaria, assim, de dar um palpite que seja pretensioso. Se vai fazer um projeto, seja pretensioso.
tenta fazer o melhor possível, vai pegar aquilo que você... Leia o edital, vê aquilo que você acha que você é bom nisso, que você consegue transferir isso para o papel, né? Porque, afinal de contas, todos os projetos, o que é analisado é papel. Se você é um trabalho fantástico e não conseguir transferir isso para o papel, e aí você não consegue ter um resultado justo dentro da sua concepção, né? E aí que eu digo, é de fundamental importância você ter uma pessoa consigo, caso não seja a sua principal característica, escrever, ter uma boa redação, formular bons textos. É importante demais que você tenha essa pessoa consigo. Todos os projetos trazem, do governo, trazem 5% que você pode, desse valor, pagar para alguém fazer esse edital, esse projeto para você, tá? Então tem várias N situações que você pode melhorar o seu projeto. Lembrando que é uma concorrência. Entre um projeto mal escrito e um projeto bem escrito, a tendência é que o bem escrito vai ser liberado, né? Disponibilidade. Eu coloco como disponibilidade o quê? Você fez um projeto, acompanhe o projeto. Entre no site, nunca alguém vai te ligar lá na sua casa, te mandar um e-mail, amanhã vence, você tem que mandar esse documento. Não, você não é informado. Você tem que acompanhar o cronograma, então você tem essa disponibilidade de acompanhar. E a responsabilidade, eu falo já na execução, né? Quando vier o dinheiro, executar. É uma coisa muito séria isso. Hoje eu vejo pessoas aqui mesmo na minha cidade perdendo carro e casa por conta de projeto de 10 anos que não fez a prestação de contas ou não foi aprovada por uma execução mal feita, né? E vem a conta. A conta vem mais cedo ou mais tarde. Hoje até vem mais cedo, né? 2, 3 anos você já está com tomada de contas especial, né? E a prestação de contas, o segredo está na execução. Então a execução, vocês vão ver lá na frente na planilha de execução de aplicação dos recursos, tá? Pode passar, por gentileza. Então tá, como elaborar um projeto? Na verdade, esses são os itens que você precisa colocar. Todo projeto que vem com o edital, ele já vem com o formulário para você fazer, e ele já pede, ele já coloca isso aqui. Muitos colocam outras coisas além disso, mas essas aqui são as essenciais para que você consiga fazer seu projeto, né? Então, os dados pessoais todos, né? Eu pulei uma informação lá do primeiro slide. Não precisa voltar não, professor, só para dizer para vocês. Quando você vai propor um projeto, já deixa seu RG, seu CPF, nunca se faz consulta em Serasa, em SPC, mas aquela certidão negativa do seu estado, a certidão negativa da sua prefeitura e a certidão negativa federal você tem que ter. Quando é pessoa jurídica, também essas certidões você tem que ter, tá? Comprovante de endereço é documento obrigatório, até porque no seu município e no seu estado sempre pede pelo menos 2, 3 ou 1 ano de residência naquele local, senão você não pode se candidatar. Eu, por exemplo, não posso me candidatar em projetos lá em Curitiba, lá no Paraná, nos projetos do estado, a não ser que seja federal e eu possa executar lá. Então tá. Segundo, entender qual que é setor, classificação da capoeira, né? Hoje nós somos, lá no edital, nós somos cultura popular, algumas vezes nós podemos ser arte afrodescendente, muitas vezes vem atividades de matriz africana, ou matriz africana, como as pessoas falam matriz, né? Então, as atividades de matriz africanas. Então, você vai enquadrar lá, né? Quando se tiver, por exemplo, cultura popular e música, e você vai fazer um projeto de capoeira, uma seresta de berimbaus. Não, você continua sendo cultura popular. Você se candidata lá na música se você vai fazer gravação de CD, por exemplo, né? Se você já vai gravar um DVD, já é audiovisual, tá? Então essa classificação é muito importante. Muita gente reprova simplesmente por não saber onde está. E você procura na internet também isso, tá? Tem essa classificação. Outra coisa que você tem que colocar no seu projeto, objetivo geral. Então vamos supor que nós vamos fazer um evento, um batizado de capoeira, que aí a gente consegue se aproximar bastante daquilo que a gente está buscando, né? Da visualização por parte de todos. Então a gente quer um dinheiro para um batizado de capoeira, né? Objetivo geral. O objetivo geral do meu projeto,
a gente pode falar de uma forma genérica os benefícios. Por exemplo, gostaríamos de fazer com que as pessoas tivessem um intercâmbio com os mestres de capoeira dos estados, do município, inserir a capoeira como uma proposta didática escolar. Esse objetivo geral, ele é infinito, ele é vasto, né? Aquilo que realmente você quer, né? Agora, muito importante é o objetivo específico. Ele também é conhecido objeto da proposta. A palavra objeto, num edital, ela é de extrema importância. Porque se você não cumprir o seu objeto da proposta, sua prestação de contas reprova de imediato. Então a gente precisa entender o que é objeto. O que a gente ia fazer nesse caso? A gente ia fazer um evento de capoeira. Então o meu objetivo específico é muito objetivo. Realização de um evento de capoeira com troca de cordas. Ponto. Só isso. Então, você vai ter que realizar um evento de capoeira com troca de cordas. Como você vai fazer, você vai construir depois dentro da sua proposta, né? Lembrando que você pode pegar e deve ter uma pessoa que faça boas redações, né? Que construa bons textos, claro, com coerência, com toda a relevância que tem o tema, tá? E vem justamente na justificativa. Outro item importantíssimo, né? Você vai colocar justificativa. Por que você quer fazer um evento de capoeira com batizado e troca de corda, né? Então você pode justificar, você pode buscar, inclusive, o histórico da capoeira. Ó, na minha cidade não tem capoeira, a capoeira é importante por isso. Você pode falar, inclusive, a capoeira é patrimônio cultural brasileiro tombado pelo Instituto do Patrimônio, pelo IFAM, né, em 2008, e também somos patrimônio da humanidade, é uma atividade importante. Você pode justificar, e aqui na minha cidade, você vai citar essa cidade, ou aqui no meu município, no meu bairro, nós não temos esse trabalho, nós acreditamos. Então essa é a justificativa, plausível, claro, né, com um nexo de causa aqui, muito objetivo, com relação ao objeto da sua proposta, tá? Pode passar, por favor. Outro item obrigatório em todo o projeto, eu vou relembrar, quando nós estamos nos candidatando a um projeto com edital, isso tudo vai estar lá, tá? Então não se preocupem, a gente só está dando uma geral para entendimento mesmo, né? Contrapartida obrigatória. Quase 100% dos editais eles pedem uma contrapartida. Nunca confunda com o objeto. A contrapartida não é a realização do meu evento. É um plus, como fala o meu amigo Contramestre Sapo, né? É algo que você vai oferecer. Por exemplo, vou dar um curso de 2 horas para crianças carentes no bairro, curso de musicalidade, que não tem a ver com o teu objeto. Entendeu? Então, assim, a contrapartida obrigatória, você vai oferecer algo, né? E a contrapartida não obrigatória, você pode fazer aquilo que você quiser. Muitas vezes, na contrapartida obrigatória, ela já está prevista no edital, tá? Ela não vem em todos os editais com previsão, né? Então, a contrapartida obrigatória, às vezes, ela está especificada. Você tem que fazer apresentações para o Estado, se for o Estado que financia, fazer a divulgação Então, ela vem especificada. Mas muitas delas não, tá? E a contrapartida não obrigatória, o próprio nome fala, né? Ela não é obrigatória, é o plus 2, né? Aquilo que você quer mostrar, que você pode fazer. A gente trabalha tanto e gosta tanto de fazer todas as atividades de capoeira que eu sempre coloco uma contrapartida não obrigatória. E aí, eu vou lembrar você, imagine se você é um parecerista ou da comissão que vai escolher. Você tem 2 projetos muito parecidos, mas um não tem contrapartida não obrigatória, e o outro ofereceu 2 meses de aula de capoeira. Você já vai dar uma nota melhor para ele, se colocando no local, no lugar de quem está avaliando, né? Então eu sugiro que sempre coloque uma contrapartida obrigatória no seu projeto, tá? Público-alvo, você tem que especificar quem é o público-alvo, né? Você vai fazer um batizado para praticantes de capoeira, para professores e mestres, para mestres e professores de uma instituição,
De repente, olha, que interessante você fazer uma oficina de capoeira para os professores de história do seu município. População sem acesso à cultura, população em geral, né? Então nós temos dois tipos, não precisa especificar se o público-alvo direto ou indireto, né? O público-alvo direto são os participantes, né? Como aqui está no slide, e o indireto é a população, aquele que vai ver as pessoas. Você faz batizado no ginásio lá, da sua cidade, público-alvo 500 pessoas, então você põe lá 500 pessoas do público-alvo, soma com os participantes, você pode, se você quiser pôr nesse formato, você pode colocar, né? Acessibilidade. Sempre tem, nesses últimos editais, um item de avaliação onde ele avalia, ele vê com muito bons olhos todos os projetos que você tem ações para portadores de necessidades especiais, que você tem o acesso, que você trabalhe com eles, principalmente muita gente da capoeira tem essas pessoas, né? Idosos também, e principalmente em bairros mais carentes onde a cultura não chega, não só a capoeira, né? A gente está norteando para a capoeira porque esse seria o teor, o objeto do nosso projeto agora aqui nessa nossa explanação, né? Pode passar. Então, nós temos aqui mais dois documentos importantes que você tem que colocar, né? O cronograma de execução. Ele vai vir um formulário, tá? Então não se preocupe em fazer, na verdade, uma planilha, né? Onde ele fala, primeira coisa, ação a ser executada, quantidade de ações. Então, um exemplo de ação a ser executada no nosso evento de capoeira, né? Eu vou contratação de palestrante do evento, ou contratação de mestres palestrantes, né? Quantidade, 2. Data do início e data de final de cada ação, né? Eu comecei o meu evento dia 2 e terminei dia 3. O local também das ações culturais. Então, esse nada mais é do que uma planilha. Geralmente ele tem uma página ou duas. Porém, essa planilha, esse cronograma, você fecha seu olho, imagina aquela experiência que você tem, de tudo que você tem que fazer num evento de capoeira, tudo que você vai fazer passo a passo, você coloca tudo isso. Sabe por quê? Porque uma das maiores notas, na grande maioria dos editais, ela vem da sua capacidade de execução. Então lá tem currículo, geralmente são 8 a 10 itens ou notas, né? E aí de cada pessoa que vai te avaliar. E essa capacidade de execução é uma das que tem maior peso. E se analisa como você está mandando um projeto que você não vai ter a oportunidade de falar ou de mostrar, você está mandando papel, então a pessoa ela vai avaliar pelo que você escreveu. E ela vai avaliar a sua capacidade de execução pelo que você escreveu. Tá? Então é uma dica assim, para que você faça sempre tudo que você vai fazer num evento. Eu consigo avaliar através de uma planilha se a pessoa vai ou não vai desenvolver o projeto de forma satisfatória. Tá? Pode passar, por favor. E aí nós temos o coração do seu projeto, né? É aquilo que você tem que fazer a sua prestação de contas. Uma vez apresentada a sua planilha de aplicação de recursos, você tem que fazer exatamente da forma que se apresentou. Então, você vai fazer lá a descrição do bem ou do serviço, né? Contratação, você colocou lá na sua planilha de execução, contratação de 2 mestres para dar, isso é planejamento. Agora nós estamos falando em pagamento. Pagamento ou cachê de palestrantes de curso de capoeira, ou de participação em evento de capoeira. Quantidade, 2. Valor unitário, vou pagar lá 1.500 para cada um, R$3.000, né? Valor dos bens ou serviços propostos, valor total. Valor total da planilha. Alguém chamou? Valor total da planilha de aplicação de recursos. Valor por extenso. Não esqueça de escrever por extenso o valor que deu a sua planilha. Pois bem, vamos supor que esse nosso evento de capoeira,
o edital está nos oferecendo 50 mil reais. 10 projetos de 50 mil reais para execução de amostras ou festivais gerais. Eles não colocam, a capoeira ela nunca está inserida como capoeira. É raro um projeto, um edital que venha com a palavra capoeira. Tá? Então, eles sempre vão colocar amostras e festivais para difusão, né? Então, lá você coloca, eles vão oferecer um projeto de 50 mil. Gaste os 50 mil. Tá? É uma sugestão. Você pode, alguns editais, abrir mão de gastar tudo isso, tá? Mas você coloque despesas para 50 mil, porque certamente você vai gastar esse valor, né? A gente precisa, eu não vou entrar nesse tema agora, mas a gente precisa ler muito o edital e também ler sobre direito público, da administração pública, né? Tem despesas que não são pagas, o edital vai falar isso, tá? Assim como o edital vai te dar o formulário para você fazer a sua planilha de aplicação de recursos. Ela pode ter outro nome, muito parecido com esse, porque os editais, eles não são idênticos, né? Mas eles têm todos esses caminhos e todas essas indicações, porque isso é normativo, tá? Prestação de contas. A prestação de contas, na verdade, o segredo dela é a execução. Então, a prestação de contas, ela vai constar no edital, vai estar no edital, um item lá, prestação de contas. Ele vai te falar, geralmente é o quê? Você vai apresentar o teu termo, que é o contrato, ele pode ser termo de concessão de auxílio, termo de compromisso cultural, TCA, termo de qualquer nome que ele tenha, é um contrato. É o contrato quando você faz, o seu projeto é aprovado, aí você passa por toda essa situação administrativa, vai ter um contrato que você vai assinar com o ente que vai te repassar esse dinheiro, né? Então, o formulário vai ser disponibilizado sempre também na prestação de contas. Olha, aqui está o formulário, você vai fazer. E lá vai te dizer ipsis literis o que você tem que apresentar. Por exemplo, normalmente você vai ter que fazer o formulário com a sua identidade, seu CPF. Aí você não vai mandar mais aqueles documentos fiscais, mas vai colocar uma cópia do contrato, geralmente uma cópia do plano de trabalho. O plano de trabalho é tudo isso que a gente está construindo, tá? Esse geral é o plano de trabalho. Aí você vai colocar seus gastos, por exemplo, todos os pagamentos que você tem de prestação de serviços, que eles são dotados de inexigibilidade, ou seja, não são necessários 3 orçamentos, você não precisa um mestre de capoeira. Eu preciso de um curso, mas eu quero especificamente do mestre piquinês. Me permita usar o seu nome, mestre, se estiver online aqui. Mas eu quero o mestre piquinês, eu não preciso fazer o orçamento com outros 3 mestres. Tá? Mas, por exemplo, eu vou comprar passagens aéreas para o mestre piquinês. Eu preciso de 3 orçamentos e sou obrigado a pegar o orçamento menor, né? A minha nota fiscal. Então, todos esses documentos, o recibo de transferência, sempre o beneficiário tem que ter uma conta bancária no seu nome, tá? O pagamento via cheque, onde você preenche, não existe mais, tá? Então, você tem que fazer sempre essa execução e a prestação de contas em cima da tua planilha de aplicação dos recursos. E agora só um alerta, né? A prestação de contas não entrega ou reprovada, tenha certeza absoluta que você irá devolver dinheiro com juros, correções, multas, sucumbência. O que é sucumbência? Na verdade, é o pagamento do advogado da outra parte, que é geralmente o ente que te deu o dinheiro, né? Você tem que pagar até o advogado do outro. E até a perda de bens móveis e imóveis. Quando sai tomada de contas especial, tem valores, eu conheço um processo que foi pego 12 mil reais há 8 anos atrás. Hoje está em 78 mil, ele tem que pagar, mas está tomando o carro dele, né? Essa pessoa que eu conheço. Então, é uma coisa que tem que, voltando lá no outro slide, tem que ter muita responsabilidade, né? Às vezes é bom não fazer, senão vai se entregar para esse projeto, né? Bom, nós falamos de projetos com edital, então a gente busca geralmente nos governos federal, municipal, estadual, né? Eles lançam projetos
todos os anos, né? Todos os estados lançam projetos, a gente que tem que ir atrás, conversa com pessoas mais habituadas a fazer propostas em projetos culturais, né? E aí tenta entrar em grupos de WhatsApp, hoje tem culturais, essas informações elas podem vir pelo e-mail, mas o ente que está oferecendo nunca vai te mandar um e-mail. Ele vai fazer a divulgação do edital, essa é a divulgação dele. Quando muito, um secretário de Estado, município ou governo federal vai fazer uma matéria no jornal, e se você não viu, você perdeu, tá? Então, nós temos também aqueles projetos sem editais. É aquele projeto que não tem oferta. Ninguém está te oferecendo nada, ninguém está criando nenhuma regra. Você simplesmente quer buscar um patrocínio. A gente chama de patrocínio, né? Um fomento de alguém. Eu tenho, por exemplo, a Gerdau. A Gerdau, lá na cidade do Contramestre Sapo, era uma parceira dele, né? Ele fazia o projeto dentro desses itens. Você não pode chegar lá e apresentar um rascunho numa folha de papel. Você vai mostrar para ele tudo que você tem. Lembra aquela matéria-prima que eu falo, né? Tudo que você construiu, tudo que você tem, cada ano você vai construindo um know-how, é como um currículo, teu currículo não precisa mudar cada vez que você tem um só, você vai colocando aquele currículo todas as vezes, né? Aprimora. Eu já vi currículo de 2 linhas, um currículo decente, tem 10, 15 páginas, né? Você pode, inclusive, fazer por fotos do seu currículo. Então, é a empresa onde você vai se apresentar. Olha, eu tenho esse trabalho, te interessa me patrocinar ou me dar o uniforme ou para divulgar essa empresa? Como que eu posso divulgar? Não, eu posso colocar lá no rodapé, eu posso falar na matéria de jornal, em matéria de TV. É uma negociação. Agora, sempre no papel, uma boa apresentação, né? E aí você pode me perguntar, mas como que eu chego? Eu não sei construir, né? Eu vou mandar um modelo... Oi? Posso interromper você de novo aí, só porque você citou o projeto da Gerdau, e eu queria voltar naquela questão que você disse da pretensão, de ser pretensioso. Né? Quando for fazer pode ficar à vontade, projeto. Imagina. Quando eu fiz a primeira vez o projeto para a Gerdau, só para o pessoal entender, isso em 2010, a primeira vez que a Gerdau aprovou um projeto, primeiro que eu cheguei no centro lá da administração da Gerdau, sem conhecer ninguém, perguntando para quem que eu entregava um projeto. E aí me falaram assim, não, você vai falar com fulano, ciclano, e a partir daí eles vão te orientar. E aí eu peguei, falei, né, com o Bruno na época, que é o Bruno Castilho, e ele falou assim, me mostra seu projeto. Aí eu fiz do jeito que você falou, sem quaisquer direcionamento, sem quaisquer norte. Só mesmo com a apresentação, objetivo, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, conclusão e planilha. E aí ele falou assim, não, vou te passar uma plataforma, você manda um projeto. É só uma história engraçada, só para quebrar o clima um pouquinho aqui. E aí eu fiz um projeto para eles, sem brincadeira, eu fiz um projeto, eu vou falar números aqui, só para assim, de vez em quando eu paro para pensar nisso e dou risada sozinho. Eu fiz um projeto de capoeira para atender 100 alunos, eu coloquei R$600 mil para o seu projeto. Mas tudo muito bem feitinho, sabe? Assim, execuível. Não era uma coisa que você olhava e você falava assim, não, isso aqui não dá para fazer. Mas isso aqui não tem como fazer. E aí eu acho que eu criei um gatilho mental neles quando eu fiz isso. Porque eles falaram assim, não, peraí, rapaz, esse projeto tão grande, que era um projeto que eu tinha acabado de ver na Petrobras, e ele não tinha sido aprovado. A gente não teve a pontuação para aprovar, porque eu não tinha currículo ainda para fazer projeto. E eu peguei esse projeto e adequei e mandei para a Gerdau. Então, assim, a gente tem que tirar, às vezes, também um pouco da modéstia. Eu vou fazer um projeto de capoeira. Aí coloca tudo muito pequeno, né? E aí você citou essa questão da Gerdau, eu lembrei, falei, vou dar uma descansada no Java ali, vou falar isso aí. Só uma brincadeira aí, pessoal. Obrigado, viu, Contramestre. Se me permita, eu acredito, pelas conversas que a gente tem como amigos, né, que a Gerdau foi, ou ainda é, um dos maiores parceiros seus, né? Então, tudo nasce da pretensão. Você tem que ser pretensioso, você tem que correr atrás.
E sempre que a gente faz cursos, né, os palestrantes, nunca procure coisa pequena, principalmente no meio administrativo, político. O político não quer coisa pequena, ele não quer pagar 10 camisetas, ele quer que você dê um retorno, ele sabe que não vai dar retorno para você. Já que você contou uma história, eu vou contar outra muito rapidamente. Como presidente da federação que eu fui um tempo, eu fui até o deputado presidente da Assembleia do Estado, mas já estava acertado que eu ia pegar um valor X para realizar o municipal. Ele deu um telefonema para uma pessoa que lá, aqui do meu município, estava em Cuiabá, e eu conheci essa pessoa, né? Era um empresário grande. Olha, ele precisa de tanto. Aí ele desligou o telefone, falou assim, amanhã você pode passar aqui que a gente já vai providenciar o repasse do dinheiro. Só que eu estava acompanhado com outras 3 pessoas, né? E quando nós fomos sair, aí um deles aproveitou, ô deputado, você não podia patrocinar umas 15 camisetas para mim? O deputado falou para ele que não, ele não tinha esse fundo, né? As 15 camisetas não davam nem 1% do valor que ele tinha acabado de passar. Então, é mais ou menos isso que eu queria te falar. Sejam pretensiosos, né? Mas tudo dentro de uma coerência também, né? Você primeiro precisa ter a matéria-prima. Você precisa ser alguém já, ter feito algo, principalmente em benefício de criança, adolescente, da cultura que você defende, né? Porque um projeto, ele precisa... Você pode ganhar dinheiro? Claro que pode. Sempre 20% do recurso você consegue contabilizar para si próprio, de forma legal, né? Sem precisar fazer maracutaia nenhuma, como algumas pessoas fazem, né? Mais cedo ou mais tarde elas cometem um erro e isso compromete toda a prestação de contas, né? Bom, por fim, eu queria falar da... Pode passar um pouco. Acho que eu coloquei um adendo aqui da Lei Rouanet, porque muitas pessoas... Isso. Coloquei um adendo da Lei Rouanet aqui, porque muita gente pergunta, e a Lei Rouanet se tornou muito famosa, né? Ela, na verdade, a Lei Rouanet, ela vem do ministro da Educação, de Fernando Collor, né? Que foi o criador da Lei Rouanet, né? Na época, se eu não me engano, esqueci o nome do completo, então não vou cometer uma gafe aqui, mas então o sobrenome dele era Rouanet, foi uma homenagem a ele, que era um professor universitário, filósofo, enfim, né? E ministro da Cultura do governo do Fernando Collor. E aí surgiu a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que se chamou Lei Rouanet, em 91, né? E aí surgiu o sistema de apoio à lei de incentivo. Então, se você digitar, e é proposital eu não passar nenhum e-mail, nenhum site para vocês procurar, porque é o básico. Eu não tenho nenhum. Quando eu quero ver Lei Rouanet, eu acesso lá no Google, Lei Rouanet e tal, até eu achar o site. Porque eu acredito, realmente, se a gente não consegue achar o site, a gente não vai conseguir construir um projeto. Então, eu quero Lei Rouanet, vai para o Google, hoje tem tudo, e procurem tudo que é governamental, o .org, aquele é o site oficial, você vai identificar, né? Então, você entra lá no Salic, você faz o seu projeto. A Lei Rouanet é diferente de tudo que a gente já falou aqui. A Lei Rouanet, você faz o seu projeto, você apresenta o seu projeto através do Salic, né? Ele vai para um parecerista, na verdade. Esse parecerista, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil. Aqui no Mato Grosso se trabalha com pareceristas, mas como o próprio nome fala, ele é só um parecerista, tá? Ele não dá o resultado final. No Mato Grosso, o parecerista tem valor final. E aí vai para uma comissão, no caso da Lei Rouanet, Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Nos estados, muito provavelmente vai para o Conselho do Estado de Cultura, né, de onde eu fiz parte 6 anos aqui no estado do Mato Grosso, julgando, avaliando projetos do estado todo, né? Cada ano era um volume de aproximadamente 1.000 projetos que circulavam por lá, né? E aí você, como acontece? E aí você tem uma autorização, passou o seu projeto. A comissão, vamos supor que a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura aprovou seu projeto. Aí você tinha pedido lá 50 mil reais. Eles não vão te dar 50 mil reais. O que eles vão fazer? Você vai fazer a captação, e é você que tem que fazer isso. O que você conseguiu do governo foi uma carta onde autoriza esse teu parceiro ou apoiador a te dar esse dinheiro em vez de pagar no imposto de renda. Então, um bizu, quando você for fazer esse tipo de captação, vai num contador que você conhece de uma grande empresa, conversa com ele antes, porque quem faz isso é o contador da empresa. Se você for no proprietário de uma mega empresa e ele quer te dar o dinheiro, mas se o contador dele desincentivá-lo, como já aconteceu aqui, ele não vai fazer, ele fica desconfiado. Mas o que acontece? O governo federal te dá
uma carta onde, vamos supor que eu tenho uma grande empresa, eu sou um mega empresário, e o Contramestre Sapo tem um projeto de 100 mil reais aprovado pela Lei Rouanet. Ele vai chegar lá na minha empresa, ele vai falar, ó, tem esse projeto aqui, ó. Você arrecada quanto de imposto, né? E aí eu arrecado 1 milhão. Eu vou pegar uma informação que eu vi num vídeo, a Avan, pelo que eu vi num vídeo, ele arrecada aproximadamente 38 milhões de reais por mês, por ano de imposto de renda. O que é 6% de 38 mil, né? É muito dinheiro. Aliás, pessoa jurídica é 4%. Ele não vai te dar todo o dinheiro, mas ele está autorizado a passar até 4% do valor. E você pode captar em várias empresas isso, né? É muito incomum pessoa física doar, mas ela pode doar do imposto de renda dela até 6% também, tá? Então, é você quem faz a captação. É muito comum mesmo você aprovar um projeto na Lei Rouanet e não conseguir captar. E você tem 12 meses para fazer isso. A partir do momento da captação, você tem um prazo menor para captar, ele é previsto, não é fixo, né? Outra curiosidade da Lei Rouanet, sempre de fevereiro até novembro, tá? Ele fica aberto. Mais uma situação da Lei Rouanet. Mudaram as regras com esse novo governo, né? O governo de 2 anos já mudaram todas as regras, você tem limites agora para fazer propostas para a Lei Rouanet. O limite é de 1 milhão. Mas eu não posso fazer a minha primeira proposta de 1 milhão. Eu preciso fazer uma no máximo de 200 mil reais, executar, captar e ter sucesso e ter a prestação de contas. Aí, o meu próximo projeto, ele já pode ser, a minha próxima, até 1 milhão de reais. Tá bom? Então a Lei Rouanet, ela funciona assim. Ela não dá dinheiro, ela te dá um vale-brinde, digamos assim. Agora você busca onde você quiser. Tá certo? Eu acho que eu tenho aqui, olha, a gente falou, se eu não me engano, esse último slide, né? Eu falei em Chineachique para você hoje, né? Porque eu tinha em sua homenagem. Aí eu cometi o equívoco, né? Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredita que ele possa ser realizado. Eu comecei a fazer projeto no ano 2001, 2002. Eu passei 5 anos sem aprovar um projeto e mandava para tudo quanto é lado. Se eu aprovei mais de 200 projetos, não só para mim, eu fui projetista de muita gente, de outros segmentos, do teatro, do audiovisual, e até hoje eu não tenho esse tempo, mas eu pretendo voltar a fazer isso também, né? Até porque a gente ganha dinheiro para fazer isso, né? Mas eu passei muito tempo, uns 5 anos, fazendo projeto e nunca aprovei. Era frustrado, né? Até eu entender, entrei nos conselhos, o Contramestre Sapo mesmo falou para falar da importância, porque ele já foi conselheiro, inserir, não importa o ambiente, a sua cidade, onde você está, sempre vai ter um conselho de cultura, ou uma secretaria de cultura, um departamento de cultura, sempre vai ter a produção artística, você só tem a ganhar, conhecimento nunca é demais, né? E aí, a partir disso, né, eu comecei a aprovar meu primeiro projeto, meu segundo projeto. Eu, por exemplo, claro, todos nós temos a musicalidade, nós somos capoeiras, né? Então, todo professor, todo mestre, contramestre, ele precisa cantar. Eu não é a minha principal característica, mas eu gravei 4 CDs, porque eu consegui 4 projetos de dinheiro público, 20 mil reais cada CD durante 10 anos, né? Eu gravei tudo isso com dinheiro público. Só para CD eu captei 80 mil reais, né? E disso nasceram 50 músicas, coloquei meus meninos, minhas crianças, e a gente produziu o que a gente conseguiu fazer, né? Tudo com dinheiro público, de projetos. Então você consegue, a partir do momento que você tem esse conhecimento e essa perseverança também, né? Essa paciência, todos os dias você aprende alguma coisa com isso. Eu aprendo muito com o Contramestre Sapo, com a Luciana. Tem coisas que a gente não sabe, não passou. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma empresa privada que me patrocina, né? Então, assim, eu ainda não cheguei nesse patamar. E uma outra coisa interessante que a gente vê quando a gente conversa. A grosso modo, as pessoas pensam que o João aprova projeto todo ano. Poxa vida, por que nunca aprova o meu? Porque o João, ele vai construindo o know-how. Quando ele faz tudo certinho,
e aí a prestação de contas dele é aprovada sem apontamento, aí ele constrói algo. Pô, esse cara é o que a gente precisa fomentar. O João é a pessoa que nós precisamos. Então, quanto mais você aprova projetos e consegue executar, consegue aprovação da prestação de contas, mais fácil você tem, a tendência é que você aprove com mais facilidade os seus projetos, tá? Então, e é um pensamento contrário do que a nossa comunidade pensa, né? Poxa, só ele, só aquele, mas porque ele construiu um know-how dentro do município, dentro do estado, dentro do governo federal, dentro da empresa, dentro do banco. O Banco Sicredi daqui já foi meu patrocinador por muitos anos. Eu sempre ganhava 5 ou 10 mil reais no final do ano do rateio. Eu aplicava lá, eu tenho muito instrumento, vem todos esses projetos, né? Então, só que você tem que ter essa perseverança, tá? Eu acho que encerramos aqui essa primeira parte. A temática é muito maçante, né? É difícil para quem não tem, mas o meu objetivo e do Contramestre Sapo é que vocês tivessem, para aqueles, é claro, que nunca fizeram um projeto, como acontece. Você tem que buscar, realizar, esperar aprovar, executar e prestar contas, tá bom? Aí, a parte técnica é um curso de 2 ou 3 dias, né? O que a gente vai escrever, essas coisas, né? Eu quero cumprimentar o Fininho, que estou vendo aqui, todas as pessoas presentes, mas ainda não tive o prazer, né? Said, não conheço o Said, mas é muito famoso aqui, tá? Acho que o teu povo aqui te ama demais, todos os dias. Ou tem muita saudade, eu tenho certeza, cara. Eu gosto muito de você só pelo que eles falam, tá? Todo mundo aqui, obrigado. Eu acho que agora a gente abre para perguntas, né? Se alguém tem alguma dúvida, eu tenho certeza que tem. Professora Luciana, se quiser fazer alguma colocação, quiser fazer um adendo contra o Mestre Sapo, qualquer pessoa, com o nosso mediador, então. Antes de abrir a pergunta, primeiro eu quero parabenizá-lo pela excelência da apresentação. Muito bacana, muito coerente. Eu esperava de você uma coisa, você colocou muito mais além do que eu esperava. Então, muito bom. E a intenção dessa ideia da elaboração de projeto é criar esse gatilho mental na galera da capoeira para que se tenha hoje um olhar mais crítico e um olhar com uma ótica de que isso é muito real na nossa sociedade hoje, de ter que fazer projeto para jogar capoeira. Precisa aprender ou buscar uma parceria de quem sabe fazer. Os professores de capoeira, é uma coisa que você citou o nome dele, eu vou falar dele agora aqui, ele sabe que eu já puxei a orelha dele várias vezes, que é o professor Said. Eu acho muito bom treinar, estar no gás, fazer flexão de braço, fazer barra, dar mortal, dar um triplo girando, pirueta, mas de nada isso vai adiantar se você não tiver um trabalho sólido do ponto de vista financeiro que custeie o seu sonho. Nada vai adiantar. Porque hoje, em Ouro Branco, nós temos uma sede, nós temos dinheiro para comprar uniforme, graças a Deus, que paga a luz, que paga a água, por causa do projeto. E muitos capoeiristas renomados estão parando de capoeira porque não tem subsídios para continuar praticando capoeira. E nesse momento de pandemia, muitos perderam a oportunidade de captar um recurso, de poder dar continuidade ao seu trabalho. Muitos não se antenaram na questão online e aí ficaram um pouco para trás. Então, eu queria parabenizá-lo mais uma vez pela palestra. Eu estou aqui, olhar de principiante é muito bom, né? Olhando e aprendendo. E parabenizar a todos e deixar aberto aí para quem quiser fazer pergunta, porque, gente, Contramestre Jarbas conhece isso. Gostaria de cumprimentar perdão, obrigado, Contramestre Sapo. Gostaria de cumprimentar o professor Nego San. Obrigado pela presença. Por favor, professor. Boa noite, pessoal. Paz e graça para geral aí. Contramestre Sapo. Me deu uma bronca aí agora, hein, Contramestre.
Mas eu estou aqui buscando, graças a Deus, né? O Contramestre Sapo preparou esse momento para a gente aí, para a gente estar aqui fazendo valer. E é sempre tempo de correr atrás, né? Sempre tempo, a gente não está morto ainda, então vamos lá. Contramestre Jarbas, eu estou em duas perguntas aqui, mais focado na questão da Lei Rouanet mesmo, certo? A primeira delas é se eu posso enviar um projeto para realizar um edital. Por exemplo, eu enviar um projeto no valor de R$200 mil, conseguir captar, mas o objeto desse projeto é fazer um edital para beneficiar, por exemplo, 10 projetos de R$20 mil. Existe essa possibilidade dentro da Lei Rouanet? Professor, não tem como terceirizar essa situação, né? Você não consegue fazer um projeto e lançar edital de projetos, né? O que você poderia já lançar um projeto grande com todos essas situações que você quer. Por exemplo, eu quero lançar um edital para 10 eventos de capoeira, né? Então, você pode fazer um projeto num circuito de eventos de capoeira, né? Aí você pontua eles todos, até porque até R$200 mil a gente faz muita coisa com capoeira, né? Mas não pode. É importante também lembrar que a administração pública também não pode se beneficiar da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, hoje, ela está mais direcionada para o pequeno, para o iniciante, para aquele que não tem, né? Talvez se a gente der uma lapidada, eu vou falar para você, eu nunca propus um projeto na Lei Rouanet, já fiz projeto para os outros, né? Mas para mim nunca tentei. Uma coisa interessante da Lei Rouanet é que quase até 50% é o seu lucro. Então, se você consegue ganhar, ele é mais reconhecido financeiramente do que os outros projetos, né? Mas você não consegue, tá? Você não consegue fazer um projeto para lançar um edital. Tá certo. Obrigado. Já tirou uma dúvida aí, já. Deixa eu só... Pode falar, mestrão. Eu falei seu nome, né, Gustavo, na hora que eu fui falar aqui? Oi? Eu citei para você na hora que eu fui falar aqui, que eu fui dar a Não, bronca. não. Citou não, é porque eu amarrei a carapuça aqui. Tá. Eu queria falar, era do Said, que é o professor Said, que eu brigo muito com ele mesmo. Eu falo, rapaz, mas você tem que sentar, tem que ler, e se ele tiver aí, ele pode se pronunciar também, porque eu acho que chega um ponto, assim, igual, se eu estiver enganado, você me corrige, você é formado, acho que em História, né, Alexandre? É arte. Arte. É arte. Então, o Said ele é formado em Educação Física, como eu, né? E eu tive esse gatilho mental de fazer projeto, porque na faculdade teve uma palestra sobre isso, dentro da metodologia científica, e desses 100 alunos que estavam lá na faculdade que eu estudava, só eu peguei para mim e falei, eu vou aprender isso aqui, eu vou aprender a fazer projeto. Então, hoje eu queria deixar essa fala aqui também, daqui, acho que tem quase 30 aqui nos ouvindo, desses 30 ouvintes aqui. Cara, se um de vocês pegarem isso aqui agora, com as duas mãos, e falar assim, eu vou fazer, vai dar certo, eu já estou realizado. Porque eu sei que tem gente aí que vai fazer coisa muito boa. Já peguei, Contramestre. Eu queria complementar, no sentido de dar um testemunho aqui. Não é fácil. Depois que aprovou o seu projeto, entrou dinheiro na sua conta, piora a coisa, tá? Você fica mais desesperado ainda. Mas eu tenho que falar para vocês que isso incentiva muito, né? Eu acho que tem várias situações que envolvem isso, mas é principalmente alavancar o seu trabalho, né? Você não depende mais de favor de ninguém, você consegue desenvolver o seu trabalho. Uma questão ética, é claro, né? Mas vocês não têm noção, eu aqui no meio do Mato Grosso, com as pessoas estrelas da capoeira, pessoas da mais alto gabarito que eu converso diariamente a respeito de situações, orientações, ajuda, troca de ideias, Então eu consegui amizades já por conta de trabalhos que viram meus da internet aqui. Eu queria ver isso, como é que você faz, como é que você fez, né? A gente tenta. Mas é importante mesmo voltar a falar.
Se eu aprovei 200, vamos falar em projetos desse ano, ou ano passado, com a Lei Rouanet, se eu aprovei 5 projetos, 50 não passaram. E cada projeto você perde aí uma semana, ou meia semana fazendo, né? Todo aquele processo. Então, não, peraí. Eu aprovei. Quantos não aprovaram, né? É clichê, né? Mas eu vou falar, como é que é? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio, né? Não sei se na região de vocês tem sentido. Mas é mais pura verdade, viu? A gente se esforça muito, às vezes a gente perde um mês num projeto e ele não aprova. Eu fiz um projeto perfeito, que era o sonho, que era o projeto Tambor, até comentei com o Sábio. Tinha tudo. Tudo. Era um projeto onde eu compraria 50 tabacos para criança carente e tal. Sabe o que eu fiz? Eu mandei no edital errado. E aí, né? Perfeito. Perdi uma semana só escrevendo aquele projeto. Então, assim, a gente perde muito tempo com isso, mas ganha o nosso trabalho. Side, me permita, a gente não se conhece, é claro, né? Mas, assim, quando o contramestre fala, tem pessoas assim que são estrelas, mas você só vai sofrer menos se você aprender a fazer, você vai se incentivar mais. Às vezes você consegue fazer uma turnê no mundo com dinheiro público. É só você aprender a fazer projeto e pintar aí a proposta e a oportunidade, né? Eu não estou falando exclusivamente para o site, até porque o Contramestre Sapo me dá essa intimidade assim, para falar, mas eu agradeço mesmo do coração. O nosso objetivo é um assunto difícil, o nosso objetivo era passar 2 dias de curso em 1 hora, né? Acho que a gente extrapolou um pouco, mas eu estou ganhando, né? Então, sou funcionário do Contramestre Sapo hoje, né? Você vê, eu estou ganhando um dinheiro, o Contramestre Sapo está pagando um dinheiro que ele conquistou num projeto. E está levando uma informação que se um de vocês conseguir mudar essa postura e conseguir um dia começar a aprovar, isso vai valer a pena já, né? Ô, mestre, só antes do pessoal fazer outra pergunta, o Nexon deve ter mais perguntas, porque o Nexon está mais envolvido aí também com essa questão de elaboração de projetos. Nós vamos disponibilizar uma estrutura, uma estrutura de projetos, tá certo? Porque é o início, né? Por exemplo, um projeto. A capoeira nasceu no século XVII, criada pelos negros africanos no Brasil, foi tombada pelo patrimônio, e na cidade de Sorriso existe um trabalho há tanto tempo com o Contramestre Jabas, que já tem campeões mundiais, e para concluir, vamos agora propor para a cidade um batizado que fará um intercâmbio, pedindo, beleza, isso é a apresentação, né? Então nós vamos deixar um projetinho assim para vocês, como o Contramestre Jarbas disse, não para vocês copiarem, para vocês visualizarem de como iniciar fazer um projeto, que eu tenho certeza, porque é muito difícil fazer, tá bom? Então pode ficar à vontade, pessoal, faz pergunta, eu quero ouvir as perguntas de vocês. Opa, deixa eu completar aqui, Contramestre. Sobre a captação na Lei Rouanet, o senhor passou que são 12 meses para desenvolver o projeto, praticamente, né? No caso, eu acredito que seriam por volta de 4 meses na pré-produção, né? Até anotei aqui, 6 meses na produção, 2 meses na pós-produção, acho que seria mais ou menos isso. A pergunta é, se eu não conseguir captar o valor que foi aprovado no projeto dentro do período de pré-produção, o que pode acontecer de penalidade em relação a isso? Na verdade, você não tem penalidade. Você pode fazer uma solicitação da adequação de planilha. Nós temos aqui em andamento um projeto aqui de Sorriso, de um festival de teatro, chama Faces, né? Nós já tivemos a segunda edição agora, a próxima edição aprovada, né? Mas ele não conseguiu captar o valor exatamente dessa situação, né? Ele pede uma adequação de planilha, ele não tem mais como captar, e ele vai usar só o que ele captou. Aí ele vai se adequar, mas essa solicitação de adequação de planilha, ele tem que ser feita, muitos editais eles só prevêem uma possibilidade, fazer uma proposta, né? Tem alguns editais mais longos. Eu não sou especialista da Lei Rouanet, mas assim, eu tenho experiência de muitos amigos meus, já mexem com isso também,
mas aí ele consegue, você consegue fazer a adequação de planilha, eles vão aprovar isso, até porque isso é muito comum, você não fazer a captação, haja vista, você vai em vários fazer a captação, né? E é o principal motivo das pessoas não conseguirem realizar o seu evento, é a dificuldade em fazer a captação, né? Tá bom? Certo. E para concluir, dentro da minha cidade, vamos supor que Deus abençoe e eu consiga aprender a fazer, né, os projetos, e eu comece a trabalhar nessa questão também, né, construindo projeto para outras pessoas. Tem algum limite por cidade? A minha é uma cidade de 50 mil habitantes. Então, assim, tem limite de quantidade de projetos que eu poderia estar enviando como construtor? Nem sei se esse é o nome, né? Construtor de projetos aí. Sei que tem um nome, mas não me veio à cabeça agora. Mas tem algum limite de projetos que eu possa estar construindo? Não, ele tem sim, tá? Você é proponente, é a palavra que você estava procurando, né? Você faz a proposta, Não, é o proponente. eu digo... Não, os editais... Não, no caso, não seria eu como proponente. Eu como proponente, se não me engano, são dois, né? Isso, como elaborador de projetos. Não, você quer elaborar projetos, como eu já fiz várias vezes, né? Elaborar projeto para os outros, né? Não, você não tem limite, não. Você pode, inclusive, montar uma empresa disso. Aqui o Francisco, né, Sapo, montou uma empresa, ela chama Camarim Mágico, o objetivo dele é fazer projeto cultural, captação para quem? A matéria-prima. A capoeira você só consegue fazer um para você, né? Mas você vai na área do teatro, do audiovisual, do patrimônio cultural, da música, do artesanato, você começa a fazer esse vínculo e começa a ter um know-how e as pessoas começam a saber que você é um projetista, né? Porque é tão difícil fazer um projeto, né? Mas saiba sempre que você vai fazer projetos maravilhosos e não vão ter sucesso, porque sempre é uma concorrência. Quando é na administração pública, não vou me sentir desconfortável em falar, eu acho que existe muita influência em alguns lugares, política nisso também, né? Porque muitas vezes os conselheiros que escolhem são indicados, alguns são eleitos, mas alguns são indicados. Isso não acontece a nível de município, mas a nível de estado, eu tenho certeza que isso tem bastante influência também, né? Mas eu acredito que os conselheiros que escolhem, eles são representantes de uma região, né? Como o deputado está lá brigando pelos interesses daquela região que ele foi escolhido, né? Então eu não vejo também, isso não é crime, não é nem contravenção. Eu só acho assim que até você pegar um know-how é bem difícil aprovar os primeiros, né? Mas pode sim, você não tem número, você pode ser um profissional para elaboração de projeto. E tem... em 2010, eu fui num seminário em Brasília, onde nós estávamos, era inclusive um pró-capoeira. Nós estávamos uns 500, mais ou menos, no Brasil todo, e para elaborar 7 pautas. 500 pessoas trabalhando 2 dias para elaborar 7 pautas. Virou em nada, foi em 2010. E uma delas era justamente transformar esse 5% para elaboração de projeto em 20%. E estava lá a solicitação, porque 5% às vezes, quando você pega um projeto de 200 mil, até te dá um dinheiro legal, né? Mas aí quando você faz um projeto de 5 mil na tua cidade, nem vale a pena sentar no computador para ganhar, né? Então, sentar no computador não, na cadeira do computador, mas enfim, é tudo... Então, a maioria dos editais, elas prevêem 5% para o proponente, né? Para ele te pagar. Agora, nada obsta que você negocie com ele por fora, por exemplo. Ele sempre pode colocar um coordenador, um auxiliar de coordenação, e você vai trabalhar dentro do projeto dele. Não tem... É o que realmente se faz. Por exemplo, o Contramestre Sapo fez um projeto, ele aprovou, ele não vai contratar as outras pessoas para fazer, ele vai desenvolver. Ele fez um projeto para ele, para o trabalho dele, né? Então é natural que ele contrate os profissionais do Nagô, quando ele quer fazer intercâmbio, ele vai contratar profissionais de outros para desenvolver o próprio projeto. Não tem irregularidade nenhuma. Muito pelo contrário, né? Quando você tiver um know-how, você vai ser super procurado e isso dá dinheiro, viu? Eu agradeço. É o que eu espero. Guerreiro, muito obrigado pelas respostas, tá certo? Deus que abençoe. Foi muito valioso esse momento aí com vocês. Muito obrigado mesmo.
Professor Said. Tiago, ele levantou a mão. Boa noite, Contramestre Jarbas, Contramestre Sapo. Já desde antemão agradeço pelo carinho. Já falei com o mestre que eu estou doido para estar aí na cidade de Sorriso, conhecer aí a cidade, conhecer vocês. E para mim é muito gratificante estar participando do projeto, né? E hoje sendo como um dos líderes aqui, né, junto com o nosso Contramestre Sapo. Queria dizer que é muito bacana estar participando do projeto, né? E depois que a gente toma a iniciativa de estar assim à frente, a gente cresce e amadurece bastante. E desde que o mestre foi para Sorriso, eu falo que eu amadureci uns 5 anos, assim, né? Por causa do projeto. Como que é quando abre o projeto, o tanto de documento que você tem que levar, o tanto de certidão, fala aí. Então, em questão de quando aprova o projeto, certidão negativa, de débito, trabalhista, municipal, ata de eleição, estatuto, documento os documentos pessoais, né, do representante legal, alvará, fora as documentação dos professores também, que vão estar monitorando as oficinas também, né? Então, seria o currículo dos professores, documento pessoal, documento demais, muita documentação. Então, é muita burocracia, né, que tem que tá fazendo para o projeto andar de forma correta, né? Mas eu agradeço mais uma vez, né, o carinho, e eu gostaria de fazer uma pergunta, até expor uma dificuldade que a gente está tendo com o projeto há algum tempo. A gente foi feito um projeto em 2014 ou em 2015, se eu não me engano, para a Secretaria de Cultura do Estado, aqui de Minas Gerais. E a gente conseguiu aprovar o projeto, né? O projeto foi aprovado no valor de R$18 mil. Porém, a gente está com a dificuldade que o projeto ele é de, como é que fala? Patrimônio imaterial. E aí a gente correu atrás da documentação aqui em Ouro Branco, o Contramestre conseguiu, né, o pedido, mas até hoje não conseguimos ser ainda reconhecido como patrimônio imaterial aqui na cidade. E aí, como a readequação desse projeto é muito complicada de fazer, a gente fez 8 readequações desse projeto, e todas foram a gente não conseguiu a aprovação delas. E aí o dinheiro, a gente não mexeu, o dinheiro está na conta, porém a gente não consegue também entrar em contato com a Secretaria de Cultura com o protocolo do projeto. E aí a gente está sem saber o que fazer. Como que a gente pode se portar nessa situação do projeto atual agora? A gente está precisando, que o dinheiro está na conta, porém a gente não consegue fazer movimentação porque a gente não consegue o contato com a Secretaria de Cultura e nem pode estar mexendo nesse dinheiro. O que a gente pode estar fazendo? Said, olha só. A maneira errada é você pegar esses 18 mil e transferir para minha conta, porque eu estou precisando de 18 mil, né? Aí todo mundo ir preso, né? Não, olha só, brincadeiras à parte, um projeto com um monte, tem que ver qual que é o objeto do projeto, né? E o que está faltando, mas eu sugiro, você sabe que a administração pública troca de funcionário a cada 6 meses, eu tenho certeza que eu tive esse problema aqui, não houve, acabamos recebendo, mas o projeto de 2016 foi pago esse ano, né? E por muita insistência, mas eu tive que ir em loco lá na Secretaria de Estado, né? Eu sugiro, assim, que você tenha a plena noção de qual é o problema, qual é a solução. A coisa mais inteligente que vocês fizeram foi deixar esse dinheiro na conta, né? Até porque se ele está aplicado, não tem problema nenhum, você vai fazer essa conversão. Então é a pior situação que pode acontecer. Agora,
talvez uma sugestão, Said, professor, fazer, ou você mais um ou dois, faça uma visita em Belo Horizonte, né? Se não for, tira esse dia, vai na Secretaria de Estado, faz uma ligação antes, ou vai na tua prefeitura para que eles liguem para você lá, marca uma visita e sai de lá com uma solução, né? Porque às vezes você fala assim que vocês se candidataram no edital de patrimônio material e hoje nós somos, por lei, né? Então não tem dentro da cultura como você, patrimônio material brasileiro, nós somos através da lei de 2008, né? Me fugiu aqui o número da lei, e também nós somos patrimônio, a roda de capoeira é patrimônio da humanidade, de 2014 a lei, mas na internet dá 2 cliques você já tem aí. Então isso não é difícil, o projeto é anterior depois de 2008, né? Então isso aí já está sanado, só que você precisa saber como você vai agir, o que você tem que encaminhar, para quem você tem que encaminhar, o que você tem que confeccionar, né? Isso você só vai resolver lá numa visita em loco, né? Você vai até lá. Por quê? Eu fui conselheiro de Estado há alguns anos, hoje nenhuma pessoa daquela secretaria me conhecem, porque eles não sabem. Eu estava ex-conselheiro, tá, então vem cá, tá, já é outra conversa. Por quê? Porque eles trocam, a administração pública troca muito, principalmente na cultura. Você pode ver, não existe concurso público para cultura. Geralmente é uma pessoa de outro setor que vem para a cultura. Então, o remanejamento, então essas pessoas, na verdade, estão mais perdidas do que você. É isso que está acontecendo, na minha opinião, né? Eles estão mais por fora, e às vezes você tem que orientá-los para que chegue numa solução. Não é impossível você falar com o secretário de Estado, né? Até porque essa situação é muito parecida com a que eu tive aqui. E eu só resolvi com o secretário de Estado. E isso acontece muito aqui com a gente, né? Em relação à prefeitura da cidade. Às vezes eles vão jogando a gente de setor para setor, e acaba que a gente mesmo acaba resolvendo as pendências que eles arrumam, né? Pra gente. Então, e não é má fé, é falta de conhecimento, viu, Said? Aqui em Sorriso, nós estamos passando por uma transformação nesses últimos 2 anos, com mudança de lei e tal, mas assim, nós ainda somos carentes em pessoas para te dar essa informação, onde vai buscar. Mas eu acho que assim, para ter o aprendizado, a melhor coisa é correr atrás, resolver isso, né? Quem sabe se você conseguir, porque o aprendizado na cultura, ele não vem pelo que o tempo, o melhor, sabe, as experiências que você tem, o que faz, né? Hoje eu poderia te dizer que a melhor solução é você ir lá. Ir lá, porque a pessoa que vai te ajudar, ela não sabe te ajudar. Não é por má fé. E a mesma coisa eu vou falar também de prestação de contas reprovadas. Quando a gente fala de prestação de contas reprovada, a grande maioria maciça não é por má fé, não é por corrupção. É por falta realmente de orientação e por falta de experiência em realizar. Quando eu falei que o verdadeiro terror começa quando o dinheiro está na conta, é ou não é, contramestre? Sabe? O dinheiro está na conta, o que eu faço agora, né? Então, em dúbio pro réu, deixa o dinheiro lá até ver como é que faz. A minha sugestão é você ir em loco, ou com a prefeitura, pede ajuda, pega uma carona um dia, não sei se Belo Horizonte é perto, né? Cuiabá aqui para nós, Mato Grosso, tudo longe, né? Bordado, tudo bem. Moleque criança fez a inscrição, boa tarde. Tá. Tiago. Mas muito obrigado aí, contramestre Jarbas, mestre Sapo, professor Luciano, obrigado a todos aí pela atenção. Valeu. Desculpa as minhas gafas, eu estou meio perdido aqui ainda, sabe? Boa noite a todos. Sou graduado Mocotó, Thiago. Primeiramente, gostaria de agradecer a apresentação que foi passada por você, contramestre Jarbas, porque na minha faculdade, fui formado em Educação Física, eu tive pouco acesso, né, a respeito dessa lei Rouanet. E é muito importante para a nossa cultura. E eu tinha uma dúvida, e gostaria que você me esclarecesse, por gentileza. Caso seja aprovado, né, a minha solicitação, caso seja 200 mil, se uma outra empresa quiser também intervir e aumentar a renda para que eu possa ampliar o meu projeto, como que funcionaria isso? Tudo bem? Como é que vai?
Olha só, Mocotó, deixa eu te falar assim. Você me falou que pegou um dinheiro, um valor da Lei Rouanet, foi aprovado. Você não vai É um pegar exemplo. Isso. isso, você vai pegar uma carta, né, do Ministério da Cultura. Hoje, na verdade, quem julga isso é o Ministério da Cidadania, né? Porque nós não temos mais Ministério da Cultura, nós temos a Sim. Secretaria Especial, mas na prática você vai ter que fazer a captação. Aí você tem aquela empresa, você falou de uma empresa que quer te ajudar também. Você pode procurar parceiros. Você tem a Sim. Lei Rouanet, você pode ter outros parceiros para te ajudar no fomento. Agora, aquilo que você paga, você não pode pagar a despesa dupla. Quando você faz um projeto para a Lei Rouanet, você já manda a planilha de aplicação de recursos. Por exemplo, eu vou comprar tantas camisetas, vou gastar 5.480. Você tem que gastar 5.480, ou se você não gastar, você vai ter que devolver via GR. A não Ô, ser que Mary, você faça. Oi. a pergunta dele, só te interrompendo, é o seguinte, por exemplo, se eu entendi, ele aprovou 200 mil, Certo. só que aí tem uma empresa que quer dar mais 200 mil para ele. Ele foi lá, captou 200 mil, uma outra empresa não quer Exatamente. dar mais 200. É isso que ele está perguntando. Tá. Aí outra empresa quer te dar 200 mil, ela pode fazer um projeto paralelo, tranquilamente, ela pode te dar os 200 mil, você faz, você não precisa nem misturar os dois projetos, né? Você não pode executar um projeto, se a empresa é privada, aí vai das regras da empresa privada você cumprir a prestação de contas com eles. A prestação de contas que te dá problema é com dinheiro público. Vamos lembrar que o governo federal, o Brasil, né? O governo estadual, o governo municipal, eles não produzem, eles não têm dinheiro. Eles não têm comércio, toda a renda do governo federal é nossa, é dos nossos impostos. Então, o dinheiro público é nosso. Então, esse zelo, ele também, a contrapartida dele é a responsabilidade, né? Então, com o dinheiro da iniciativa privada, você não se preocupe com prestação de contas, a não ser com as regras que eles criaram e com aquele contrato que você assinou com eles, né? Agora, se você tem os 200 mil, execute a Lei Rouanet, né? E você pega os 200 mil e faz o outro evento, ou deixa ele maior como parceiro, né? Você pode fazer parceria, não tem problema nenhum. Você só não pode pagar aquilo que você propôs com os dois dinheiros, né? Você entendeu? Porque senão depois vai te dar problema. Nesse caso aqui, eu queria estar no seu lugar com 400 mil reais, né? Isso aí era uma boa. Aconteça, né? Mas gostei da resposta. Seria isso mesmo. Obrigado, viu, Contramestre Sapo, por ter me ajudado aí no esclarecimento também. Eu que agradeço. Saudade de vocês aqui em BH, viu? Opa, daqui a pouco nós estamos chegando aí. Dá um abraço a todo mundo aí, Mestre Peninha, na galera, tá geral aí. Mando sim. Obrigado, viu? Pessoal, Parabéns. alguém tem uma pergunta para fazer, para a gente fazer as considerações finais? Então, eu vou fazer as considerações finais. Queria agradecer a todos pela presença, o apoio do IFMT, ao patrocínio via a Lei Aldir Blanc, do Estado do Mato Grosso, da Secretaria de Cultura do Estado do Mato Grosso. Agradecer ao Contramestre Jarbas, um parceiro, um amigo que eu fiz aqui na cidade de Sorriso. Agradecer a todos que estão aqui conosco nessa 1h30 já de palestra. Não vou falar nome para eu não esquecer de ninguém, mas eu queria estender um abraço muito carinhoso e fraterno a todos que estão presentes. E só dizer que amanhã nós iria acontecer, né, a parte presencial do Festival de Capoeira Pé na Lua. Teríamos um curso com o Contramestre Douglas e com o Mestre Jeb, um de musicalidade e um de capoeira. No sábado teríamos curso com Mestre Buscalonge, Mestre Mala, Contramestre... Mestre Preto, Mestre Cat, com a galera de fora aí, e infelizmente, devido à pandemia, nós adiamos a parte presencial, colocamos para o final de maio, vai acontecer no dia 27, 28 de maio, se eu não estiver enganado, e aí vou mandar o convite para vocês, quem quiser participar, será bem-vindo. Muito obrigado, Contramestre Jarbas, se quiser fazer suas considerações finais, eu fico por aqui.
Eu gostaria, antes de iniciar as considerações, cumprimentar a contramestre Tati. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos, mas agradecer em especial o contramestre Sapo, a confiança, o convite, né? Professora Luciana, seu braço direito e esquerdo, né? E a família toda, muito obrigado. Tomara que esse interesse despertado em alguns se desenvolva, tenha um sucesso, mas é certeza que nós também vocês também vão esbarrar em bastante trabalho sem o resultado, mas a hora que chegar, ele vai ajudar muito, tá? Ele incentiva, ele te dá um up, né? Você às vezes está desanimado lá quando vê, aquilo mexe, e quando aprova um projeto, isso mexe com você o ano todo, né? Então é muito gratificante, mas a gente tem que ter muita responsabilidade, experiência, né? Sai de vez que estava falando, na dúvida, deixa o dinheiro na conta sempre, né? Até você ter uma certeza absoluta do que fazer nessas situações, tá bom? Grande abraço, foi um prazer conhecer muitos de vocês, tá? Quem eu não consegui visualizar, eu sou meio cego aqui, tá? Desculpem. E também eu não consigo acompanhar, desculpe pelas gafes, está conversando com um, respondeu ao outro aqui, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado de verdade. Só cumprimentar aqui também a contramestre Tati, né? Ontem nós tivemos uma palestra sobre a mulher na roda de capoeira. Para quem não sabe, a contramestre Tati é a mulher acho que mais graduada aqui do estado do Mato Grosso, né? Então vou deixar a palavra com ela um pouquinho aí também para ela poder falar. Seja bem-vinda, contramestre. Obrigada. Boa noite. Então, ontem eu estava trabalhando, né? Aí não deu para eu participar do bate-papo da mulher, o papel da mulher na capoeira, principalmente aqui no estado, né? Eu já estou um tempinho aí na estrada, eu sou a mais graduada do estado, a primeira contramestre. E estamos aí sempre na luta, viajando, representando o estado. E Sorriso também já fui, né, em evento, vai ser um prazer retornar aí, tá somando no evento com vocês, tá? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, contramestre. Em maio, eu espero vê-lo aqui no nosso evento. Então, pessoal, abre aí o áudio, todo mundo, manda um alô para geral, que a gente vai ficando por aqui. Obrigadão todo mundo. Valeu, abraço. Abraço! Nossa, que abraço mais gostoso, hein, Sei? Boa noite a todos aí, valeu, mestre, mestrão, Boa noite. um pouquinho atrasado aí devido ao Olá, galera. Abraço. Sai, estou te esperando aqui em BH, hein? Valeu, contramestre Sapo, obrigado. Valeu, aí meu parceiro. Se Deus quiser, tô Falou, aí. galera. evento, contramestre Jabas pela aula, pela palestra, professor Luciano também. Obrigado pela palestra aí. Participaram aí, tamo junto. Valeu, galera. Já virou coral. Chegou chegando, mas já estamos saindo também. Valeu. Ficou bonito. Valeu, Olá, Macaquinho. pessoal. Todo mundo na paz aí. Beijão para todo mundo. Boa noite, fica com Deus todo mundo aí. Pra vocês também, fique com Deus aí. Beijo, Beijo, Aninha. Saudade. saudade. Partiu. Tchau. Valeu, pessoal. Fica na paz. Muito obrigado. Valeu, Nego San, todo mundo. Beijo no coração. Valeu. Com Deus.